Quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo e aceita o dom da vida eterna, essa pessoa é salva imediatamente? Seus pecados são perdoados e ela se torna preparada para o céu? O único que pode salvar é o Senhor Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A pessoa salva sabe que é salva. A salvação é o assunto mais importante na vida? Todos precisam ser salvos, porque todos estão perdidos no pecado. Todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, que optaram por seguir nosso próprio caminho em vez de seguir o caminho de Deus. Este caminho é muito perigoso e no futuro ele acabará no terrível julgamento e na punição do inferno para sempre. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Nós precisamos ser salvos do perigo atual e do julgamento futuro. Nós não podemos salvar a nós mesmos, pois somos fracos, conforme Romanos capítulo 5, versículo 6. Sem Deus, não temos esperança ou socorro. Efésios capítulo 2, versículo 12. Para sermos salvos, alguém precisava nos encontrar e nos salvar. Não podemos encontrar o caminho de volta a Deus por nós mesmos. A boa notícia do Evangelho é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1 e 15. O nome Jesus lhe foi dado porque descreve o que ele veio fazer. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. Muitas vezes nós o chamamos de Salvador, ou melhor, nosso Salvador. Tito capítulo 2, versículo 13. Ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Lucas capítulo 19, versículo 10. As parábolas que Jesus contou em Lucas 15 sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo descrevem maravilhosamente o quão distante o Salvador foi para encontrar o pecador perdido e o quanto Deus deseja que o pecador seja encontrado e salvo. Há sempre alegria nos céus quando um pecador se arrepende e é salvo. Deus não quer que ninguém pereça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Ele quer que todos venham a Cristo e sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém é tão bom ao ponto de não precisar de salvação. A nossa própria justiça é como o trapo da imundícia aos olhos de Deus. Isaías, capítulo 64, versículo 6. O nosso melhor não é bom o suficiente para Deus aceitar, porque é muito pouco diante do que Ele requer. O melhor do homem é sempre manchado pelo pecado, talvez o pecado do orgulho e da jactância. Ninguém é tão ruim que Deus não possa salvá-lo ao se arrepender de seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. O principal dos pecadores foi salvo. 1 Timóteo, capítulo 1 e 15. A igreja, ou qualquer tipo de religião, não pode salvar ninguém. Nenhum sacerdote ou obreiro da igreja pode dar a qualquer um a salvação de que eles precisam. Boas obras, orações ou punições não podem salvar. Do Senhor é a salvação. Salmo, capítulo 3, versículo 8 e Jonas, capítulo 2, versículo 9. Fora de mim não há salvação, diz o Senhor. Isaías, capítulo 43 e 11. A salvação é uma obra que Deus faz na alma humana. É o trabalho combinado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi planejado por Deus, o Pai, no céu, realizada por meio de Cristo, o Filho, na cruz.
e é aplicada pelo Espírito Santo quando alguém se arrepende e confia em Cristo. Ninguém merece a salvação. Ninguém pode ganhá-la ou trabalhar para obtê-la, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porquanto a graça de Deus se há manifestado salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus é a sua bondade e o seu amor para aqueles que merecem punição ao invés de bondade. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz que o salário do pecado é a morte. Isso é o que todos nós merecemos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o que nós podemos receber pela graça. A misericórdia de Deus nos poupa do castigo que os nossos pecados merecem. Segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Tito, capítulo 3, versículo 5. Quando Deus salva os pecadores perdidos por sua graça, Ele não ignora a sua própria justiça ou deixa de lado sua retidão. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra a justiça de Deus e o seu amor. A justiça de Deus exigia que o pecador fosse punido com a morte. Seu amor deu seu Filho para morrer em nosso lugar. A morte daquele homem sem pecado tornou possível que a graça de Deus alcançasse os pecadores e tirasse o nosso pecado. Devemos sempre lembrar que a morte de Cristo é a base para a salvação do homem. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para trazer a salvação a todos aqueles que crê. Romanos capítulo 1, versículo 18. Deus enviou esta boa nova de salvação ao mundo para alcançar todos os povos, todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19 e Romanos capítulo 16, versículo 26. É uma mensagem de convite de boas-vindas. Mateus capítulo 11, versículo 28. É um chamado ao arrependimento e à mudança. Atos capítulo 2, versículo 38. Promete grande bênção e alegria eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1. Adverte sobre o perigo de negligenciar ou rejeitar a mensagem. Hebreus capítulo 2, versículo 3. O Evangelho deve ser pregado até o fim desta época da graça. É uma responsabilidade solene para nós levar a mensagem do Evangelho aos outros. É também um grande privilégio para todos os cristãos tornar o Evangelho conhecido. Vamos aproveitar todas as oportunidades. Não há nenhuma restrição sobre a mensagem, é para quem quiser. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Deus trouxe a salvação para todos, porém, apenas aqueles que atentam para a mensagem e aceitam o Salvador são salvos. A outra alternativa é a condenação e a perda eterna. Quem não crê já está condenado. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 18 e 19. Há apenas uma maneira de ser salvo. É pela fé, confiando em Cristo para salvá-lo. Quando a pergunta foi feita na prisão em Filipos há muito tempo, que é necessário que eu faça para me salvar, a resposta foi clara e simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. O Senhor Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Não há outro caminho para Deus. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9. É um passo de fé entrar pela porta aberta para ser salvo e estar seguro para sempre. Permanecer do lado de fora significa estar perdido eternamente. Cada crente pode se lembrar do momento no passado quando, pela fé, aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, ou seja, quando ele foi salvo. Assim como Paulo e Timóteo
Pode falar de Deus como aquele que nos salvou, segundo Timóteo capítulo 1 e 9, o crente não precisa esperar ou orar para ser salvo. Aqui e agora, ele tem o conhecimento da salvação. Lucas capítulo 1, versículo 77, ao crer no que a palavra de Deus diz, ele sabe que seus pecados estão perdoados porque ele creu. 1 João 2 e 12. Ele sabe que não pode se perder mais, nem agora, nem no futuro, porque assim disse Cristo. João, capítulo 10, versículo 28. Mas a salvação também é uma experiência presente, que continua todos os dias. Romanos, capítulo 5, versículo 10, nos diz que, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Além disso, podemos ler: por isso também pode salvar totalmente, até o fim, os que por ele se chegam a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Estamos sendo salvos continuamente pelo Senhor Jesus. Devemos resistir a pecados e tentações enquanto vivemos neste mundo e, por isso, todos os dias precisamos de um Salvador. O Cristo ressuscitado no céu, à mão direita de Deus, é o nosso advogado que garante a nossa aceitação por Deus. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele também é o nosso sumo sacerdote que nos ajuda durante as tentações e provações. Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. A conclusão total da nossa salvação está no futuro. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Cristo aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Na segunda vinda do Senhor Jesus, os crentes na terra, juntamente com aqueles que morreram em Cristo, serão glorificados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. E assim, em espírito, alma e corpo, herdaremos tudo o que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles que o amam. Nós desfrutaremos da salvação para sempre. Se você é crente, você pode dizer que é salvo, está sendo salvo e será salvo. No passado, você foi salvo da penalidade do pecado. Na cruz do Calvário, Cristo morreu para pagar esse preço por você. Seus pecados foram perdoados. No presente, você está sendo salvo do poder do pecado. No trono do céu, Cristo vive para mantê-lo seguro. O poder do pecado sobre você foi quebrado. No futuro, você será salvo da presença do pecado. Na volta do Senhor, os crentes serão removidos deste mundo pecaminoso. Viveremos em sua santa presença para sempre. Que maravilhosa salvação! O que o texto quer dizer? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Quando você lê este versículo juntamente com o resto de Mateus, capítulo 24, você verá que ele se refere ao povo de Israel que estará na terra no futuro, durante o período de grande sofrimento chamado a grande tribulação, versículo 21. O final não é o término da vida terrena. Também salvo não quer dizer a salvação de um pecador, do pecado e do inferno. É o resgate ou a salvação da nação dos judeus de seus inimigos na terra. O texto não se refere à nossa salvação do pecado. O que significa ser salvo, todavia, como que através do fogo? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Este versículo fala de um crente e sua recompensa no tribunal de Cristo. Se essa pessoa não tiver vivido para o Senhor como ele deveria, as obras de sua vida não valerão nada para a glória de Deus e elas serão queimadas. Ele perderá a sua recompensa, mas ele não vai perder a sua salvação. Um bom exemplo disso é Ló, que foi salvo de Sodoma, mas a sua propriedade e suas obras lá foram perdidas no fogo. Gênesis capítulo 19.
O batismo é necessário para a salvação? Marcos capítulo 16, versículo 16, nos ensina isso? Não. Uma pessoa é salva quando ela coloca sua confiança em Cristo. Somos salvos pela fé e não por obras de qualquer natureza, nem mesmo coisas boas e louváveis como o batismo. O Novo Testamento ensina que todo aquele que é salvo deve depois ser batizado na água para mostrar de forma pública que pertence a Cristo. Mas o batismo não salva ou prepara ninguém para o céu. Leia a última parte de Marcos, capítulo 16, versículo 16, cuidadosamente, e você verá que aquele que está condenado, não salvo, é aquele que não creu. O batismo não é incluído como uma coisa necessária para a salvação.